Olá, pessoal, bom dia, professor Eduardo aqui. Hoje eu irei gravar para vocês um vídeo, né, onde eu vou ensinar vocês a criarem os gráficos do movimento uniforme, em especial o gráfico de posição versus tempo, ok? Então, na aula passada, eu ensinei a gerar os dados, a calcular os dados, fiz uma aula experimental com a simulação de física. Hoje eu irei ensinar a calcular, criar os gráficos, ok? De duas formas. Na primeira forma, usando o Google Sheets, e na segunda forma, eu irei usar o caderno. Eu irei simular o caderno aqui no computador. Então, se você não é inscrito no meu canal, então se inscreva no meu canal, curta esse vídeo, isso vai me ajudar bastante. Compartilhe com seus colegas, porque esse conteúdo pode chegar a muita gente que está precisando e tem dúvida como criar gráficos, né, de movimento uniforme. Então, vamos lá. Vou compartilhar aqui com vocês a minha tela. E na aula passada, nós criamos essa tabela com a simulação de matemática, né, simulação de física, em movimento uniforme, né? Na primeira tabela foi com velocidade 1, posição inicial igual a zero. Tabela 2, velocidade 1,5 e posição inicial menos 10. E a terceira tabela, velocidade menos 2 e a posição 8. Se você não assistiu a minha aula, né, a aula anterior, assista, ela é muito importante para você saber o que eu estou fazendo agora. Eu vou colocar aqui na descrição o link da aula anterior, então vai lá, assiste primeiro e depois retorna para a aula de cá, ok? Então, eu tenho aqui a minha tabela e eu quero calcular o gráfico. Como que eu faço? Eu vou selecionar as duas, as duas colunas. Lembrar que é importante selecionar também isso daqui, ó, a parte do tempo, a legenda aqui, ó, o tempo e a posição. Vou aqui em inserir gráfico e eu tenho meu gráfico. Ele já criou o gráfico. Eu só preciso fazer um ajuste aqui. Então, eu vou aqui em personalizar, título. O título do meu gráfico é posição versus tempo. O meu eixo horizontal é o meu tempo, que é em segundo. E o meu eixo vertical é a minha posição em metros. Pronto. Temos aqui o gráfico. Eu vou diminuir aqui e vou colocar do lado da tabela. Então, tempo zero, posição zero. À medida que o tempo passa, a posição, o tempo passa, aumenta, a posição também aumenta. Então, esse caso de cá é um caso de movimento uniforme progressivo, cujo movimento é progressivo, no qual o tempo aumenta, a posição também. Vamos para o gráfico 2. No gráfico 2, eu fiz a velocidade 1,5, a posição inicial menos 10, e aqui eu tenho a tabela de dados. Mesma situação. Eu vou selecionar os dois, vou inserir gráfico. Então, vou lá em personalizar, vou clicar aqui no título do gráfico, vou botar posição versus tempo. Horizontal é a minha posição. Opa, é o meu tempo em segundo. E o meu eixo vertical é a minha posição em metros. Pronto. E assim eu fiz o gráfico. Vou redimensionar. Vou colocar aqui do lado. Mesma situação, gente. Eu tenho aqui um movimento progressivo,
com velocidade constante. E aqui é o gráfico posição versus tempo. Opa. Posição versus tempo. À medida que o tempo passa, a posição aumenta. A única diferença é que eu coloquei a posição inicial, menos 10 metros. Ok? E o terceiro gráfico, eu tenho agora uma situação onde a velocidade é menos 2 metros por segundo e a posição inicial é igual a 8. Então, vou lá selecionar, clico aqui em inserir, gráfico. Opa, não foi? Foi. Vou colocar aqui do lado e vou editar aqui o gráfico, né? Título do gráfico, posição versus tempo. Horizontal é o meu tempo, em segundo, meu eixo horizontal. Meu eixo vertical é o meu, é a minha posição. Tá aqui. No estilo do gráfico, gente, deixa eu ver, não, deixa eu ver configuração. Aqui, em configuração. Em configuração tem um gráfico de linha, certo? Pode ser que quando você cria o gráfico, ele apareça esse gráfico, gráfico de bolhas. Aí você vem aqui em configuração, tira gráfico de dispersão e coloca em gráfico de linha. Agora, o ruim foi que eu acabei, né? Tem que fazer tudo novamente, aqui é a edição. Então, texto do título vertical é o meu tempo, em segundo. Posição versus tempo. E eixo vertical é a minha posição. Pronto. Com isso, nós temos três gráficos. Observe que nessa situação de cá, o gráfico, o veículo, né? Quer dizer, a pessoa, ele estava na posição inicial 8 metros, aqui, ó. E à medida que o tempo passou, a posição dela foi diminuindo, até chegar em menos 10, ok? Então, aqui nós aprendemos a criar gráficos usando o Google Sheets, certo? Isso é muito importante. Se você é meu aluno, isso é muito importante, porque eu irei passar atividade para vocês, onde vocês irão criar gráficos através dessa ferramenta. Então, pessoal, agora eu vou ensinar para vocês a calcular, criar esse gráfico, né, na folha de caderno de vocês. Então, eu tenho a tabela, aquela mesma tabela, e eu tenho aqui a folha de caderno, né? Como que eu vou fazer? Para você construir esse gráfico, é importante que você tenha uma régua, porque com a régua vai garantir que você tire as medidas exatas e construa o gráfico certinho. Porque se você usar se você não usar a régua, é bem provável que sua linha saia torta e o gráfico vai estar errado. Ok? Então, o primeiro passo é você ter uma régua. Você já tem as linhas horizontais, então, com a régua, você vai pegar, vai traçar linhas, né? Tirar medidas aqui, ó. Vai pegar aqui a régua e vai tirar medidas de 1 em 1 centímetro, ó. Bota a régua, tira a medida de 1 centímetro, ó. Passa a linha vertical. 1 centímetro, e por aí vai. Depois que você fez isso, de uma determinada área da sua folha de caderno, para você construir o gráfico, você vai ter o gráfico, vai ter uma área, vai ter seu caderno mais ou menos assim, ó, né? Com linhas horizontais e com linhas verticais, pronto. Esse é o primeiro passo que você tem que fazer. Quadricular a sua folha de caderno, para que você faça o gráfico bonito, ok? Agora eu vou pegar aqui, eu preciso, para fazer meu gráfico, de um eixo cartesiano, né? Então, eu vou pegar aqui, né? E estou aqui com o meu plano cartesiano, ok? Cada linha,
Cada quadrinho tem medida de 1. Então, vamos colocar aqui as medidas, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui da mesma forma. Nós temos que o meu eixo horizontal é meu eixo do tempo. Que está em segundos. Meu eixo vertical é a minha posição, que ela está em metros. Para cá, cresce, ok? E para cá, cresce. Tendo a posição e o tempo aqui na tabela, agora nós precisamos marcar esses pontos aqui no gráfico, né? Mudar de cor. Então, vamos. 0 e 0. Está aqui. Não mudou de cor. 0 e 0. 1.2 e 1.2. 2.2 e 2.2. 4.1 e 4.1. 4.7 e 4.7. 5.7 e 5.7. 6.7, 6.7. 7,5. Nós temos 7, aqui temos o 7,5. 8.2. E 8.9, quase 9. Pronto. E assim nós construímos nosso gráfico, né? Marcamos os pontos. Está pronto? Não, não está pronto. Agora você vai precisar de uma régua. E com a régua você vai unir todos esses pontos. Como eu não tenho uma régua aqui, mas eu já tenho a ferramenta de traçar linha reta. Então, eu vou aqui. Vou. Opa, novamente. Tem dificuldade aqui. Minha mesa digitalizadora. Uma hora depois, 2 horas depois, 3 horas depois, 2000 anos depois. Então, demorei um pouquinho, né? Porque eu tive uma dificuldade aqui com a mesa digitalizadora. Mas aqui nós temos o gráfico. Posição versus tempo, ok? Tem outros gráficos também, mas não há necessidade de eu reproduzir, que eu já ensinei aqui para vocês, ok? Se você gostou desse vídeo, por favor, curta esse vídeo. Se você não gostou, dá o dislike também, não tem problema nenhum, ok? Obrigado a todos, até o próximo vídeo.